Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as Cruzadas, que foi um movimento, na verdade, uma expedição, foram expedições militares que ocorreram na Europa durante a Idade Média, aliás, a partir da Europa durante a Idade Média, e tem bastante a ver com o poder da Igreja Católica e também com os nobres. Então, vamos lá. Bom, nas últimas aulas, nas últimas semanas, na verdade, a gente viu que a igreja, nesse momento, a igreja católica, ela tinha muita força, tanto do ponto de vista econômico, né? A gente viu que eles tinham muitas terras, mas também do ponto de vista social, porque, afinal de contas, havia um controle maior da sociedade, do que as pessoas pensavam, enfim, sendo feito pela igreja naquele momento, né? Ainda durante o Império Romano, a gente viu que a igreja ela começou a surgir ali, né? E ela sobrevivia de pequenas doações dos fiéis. Porém, nos séculos seguintes, as doações elas começaram a ficar mais pomposas, tipo, mais doações em grandes proporções, doações de terra, de fato. Isso foi permitindo que a igreja começasse a criar um patrimônio. Além disso, a partir do século IV, a igreja vai ganhar a isenção de impostos. Então, até hoje, igrejas, independente, qualquer igreja, na verdade, não precisa pagar impostos ao governo. Então, imagina que nesse momento aqui, né, a gente está falando de muita aquisição de bens sem precisar pagar impostos. Então, isso vai levar a um enriquecimento bem grande da Igreja Católica. Muitos bispos também acumulavam terras, mas como eles não podiam casar, os bens acabavam ficando para a igreja após a sua morte. Então isso também é um fato, tá, gente? Se fala muito sobre por que o padre não pode casar, né? A igreja tem toda uma explicação religiosa para isso, né? Que é para o padre poder se dedicar 100% às coisas que a igreja faz, enfim. Mas o surgimento dessa ideia lá atrás, na Idade Média, ela nos remete a uma questão de herança. Se o padre casasse, ele teria filhos, né? Teria uma esposa e logo os bens dele passariam para a família. E aí, se ele não casar, o bem fica para a igreja. Então, dizem que tem muito a ver com isso quando surge essa ideia lá durante a Idade Média. Mas, bom, vamos falar então o que foram de fato as cruzadas, né? Então, Jerusalém, ela sempre foi uma região considerada sagrada, né, para o cristianismo. A gente sabe que foi em Jerusalém que teria se passado toda a história de Jesus Cristo. Então, era uma região com intensa peregrinação. Então, as pessoas que tinham condições, elas iam até Jerusalém para poder pagar promessa, enfim, né? Só que em 1071, essa cidade ela foi ocupada pelos turcos muçulmanos, que vai proibir a visitação dos cristãos. A partir desse ponto que inicia as cruzadas. O Papa Urbano II ele vai reagir a essa proibição, organizando cruzadas, que eram expedições militares organizadas pela igreja e apoiada pela nobreza europeia, com a finalidade de retomar, né, de tomar dos turcos a Terra Santa, no caso de Jerusalém. Ao todo foram quase 10 cruzadas, 10 expedições, só que apenas na primeira cruzada, que vai acontecer entre 1096 e 1099, é que Jerusalém vai ser conquistada pelos cristãos. Só que logo na sequência, os turcos vão reconquistar a terra. E aí, as cruzadas que vêm a partir disso tentam, mas não conseguem tomar a Terra Santa de novo, e aí a gente tem derrotas dos cristãos. Bom, na teoria, foi por isso que existiu a cruzada. Porém, muitos grupos aderiram a essas expedições. E aí, então, cada um tem a sua motivação, que vai muito além da questão religiosa. Porque vamos ser sinceros aqui, né, gente? A gente está falando de expedições militares que mataram milhares de pessoas. É muito estranho falar que tudo isso foi feito em nome da igreja, em nome de Deus, né, em nome da religião, para poder pegar uma terra que é considerada sagrada. Então, bom, pessoas morreram por isso, né? Então é lógico que tem muita coisa por trás, não é uma questão religiosa. E aí a gente vê cada pessoa, cada grupo desse que se envolveu nas cruzadas, eles tinham um interesse dentro dessas cruzadas. No caso dos dirigentes da igreja, eles queriam manter o controle deles na Europa. E aí a crescente violência e guerras entre nobres tal fazia com que isso ficasse em risco. Então eles tentavam desviar essa violência da nobreza que acontecia na Europa para outra região, para não mexer com o que era deles. Lógico que também tem a questão de adquirir mais terras em outras áreas, né? Não só essa questão da violência.
Para o caso dos nobres, gente, é claro que eles queriam obter mais terras e outras riquezas vindas do Oriente, tá? Especialmente porque naquela época, para a maioria dos grupos, havia a partilha de bens quando alguém morria. Geralmente quem herdava todos os bens da família era só o filho mais velho. Os outros filhos ficavam sem nada. Então, geralmente são esses filhos que não herdaram nada, que eram da nobreza, que se juntaram às expedições da cruzada, pensando em adquirir terras em outras regiões. Por isso que eles fizeram parte. Já os mercadores, eles pretendiam aumentar o comércio com o Oriente e conseguir privilégios de cidades conquistadas. Então, a ideia deles era poder comercializar mais. A gente viu na aula passada que o comércio estava se fortalecendo na Europa a partir desse momento, né? E que a maioria dos produtos consumidos eram produtos que vinham do Oriente. E aí, então, esses mercadores eles queriam invadir, né, tomar posse de terras, de cidades no Oriente, para eles privilégios nessa comercialização. E por fim, a gente tem as pessoas comuns que, no geral, buscavam obter a salvação. Elas achavam que se elas fizessem parte desse movimento, elas teriam a salvação da vida eterna. Algo muito semelhante que a gente pode ver hoje em alguns movimentos, né? Alguns, tá, gente? Movimentos dentro do Islã. Nessa questão de se envolver em guerras santas, pensando numa salvação, numa vida eterna, enfim. Bom, a gente tem, então, dentro dessas cruzadas, como eu falei, milhares de mortos, né? Foram várias cruzadas, mas eu trouxe uma especificamente que eu acho a mais trágica, que foi a Cruzada das Crianças. O que foi isso? Nas 3 primeiras cruzadas, que eram feitas por adultos, o que acontecia muito era que quando eles chegavam, né, os militares, enfim, quando eles chegavam nas cidades e invadiam, eles praticavam assaltos, tipo, de extrema violência, sabe? Massacravam os bairros judeus e muçulmanos, matavam as pessoas, saqueavam, né, alimentos, dinheiro, enfim. Muita coisa era feita que estava totalmente fora do que a igreja pregava. E aí, então, a partir da Quarta Cruzada, a igreja começou a falar que, na verdade, o problema das cruzadas era que era feita por adultos. Se fosse feita por crianças, as crianças não teriam essa maldade e não iriam saquear, estuprar, enfim. E aí eles criam, sim, uma cruzada só com crianças. 50.000 crianças foram colocadas em um barco e enviadas para Marsella, na França, e de lá ir para Jerusalém. Gente, crianças indo para a guerra, foi isso que aconteceu. Muitas crianças morreram no caminho, obviamente, e milhares foram escravizadas e vendidas. Então, foi um dos cenários mais trágicos das cruzadas. Bom, qual foi os impactos das cruzadas real, né? Já que eles não conseguiram conquistar Jerusalém, o que isso trouxe de benefícios para eles? Primeiro, gente, ela vai causar uma série de mudanças na Europa. Primeiro que a gente vai ter uma abertura de novas rotas comerciais, então essa galera que fazia parte das cruzadas começou a abrir novas rotas, fazer novos negócios. Então os produtos chegavam mais na Europa, aumentando consequentemente o comércio entre o Oriente e a Europa. Também houve um aumento da intolerância e da animosidade entre Oriente e Ocidente. Então, tudo que a gente vê até hoje, né, de críticas entre Oriente e Ocidente, geralmente o Ocidente menosprezando o Oriente, isso tudo vai se intensificar a partir das cruzadas, quando isso a gente vê também claramente no tanto que o cristianismo e o judaísmo e o Islã, né, os muçulmanos, como que há animosidade entre eles, né? Então, as críticas, né, a gente vai ter aula sobre o Islã, vai ser o nosso próximo tema, e a gente vai ver, né, pensar no que a gente lembra quando a gente fala de islamismo e de muçulmanos. Geralmente são coisas negativas, né? Isso tem a ver com essa intolerância que vai surgir a partir dessas cruzadas. E além disso, a gente vai ter um empobrecimento da nobreza, né, que tinham se dedicado às cruzadas, não atingiram o objetivo, porque a gente viu que o objetivo da nobreza era conquistar terras no Oriente. Muitos não conseguiram e acabou, então, levando a um empobrecimento maior. Ok? Bom, isso é o que a gente tinha para ver sobre as cruzadas. Na próxima aula, gente, teremos uma aula ao vivo no Meet para revisar o conteúdo de Europa na Idade Média, ok? E depois a gente vai seguir com o Islã. Então é isso. Qualquer dúvida, me chamem. Beijos.